Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. O nosso grande abraço às maiores audiências aqui da região, Ilhéus e Itabuna, as pioneiras na TV por assinatura. Muito obrigado a vocês todos. E lembrem-se, diga aos seus amigos, parentes, que moram aí em locais onde não tem a operadora TV Cabo, podem nos assistir agora pelo YouTube também. Nós estamos na página TVI Oficial no YouTube. Inscreva-se, e acompanhe a gente e toda a nossa programação. Você também pode nos assistir pelo Facebook, através da página TVI Play Live. E também estamos com o nosso aplicativo gratuitamente para você na loja de Androids, TVI Play Brasil. Você pode baixar gratuitamente. No nosso aplicativo na rede de computadores, a internet, você acessa no endereço TVI Play, atenção, em tviplay.com.br, tviplay.com.br, tá certo? TVI Play, não é player, Porque se você digitar player, você vai assistir a TVI de Portugal. O sinal está gravando uma novela aqui na região, Mas é TVI Play, termina com Y. E lá você vai acessar também a nossa programação on demand para assistir aonde e quando você quiser. E vai ter gratuitamente notícias atualizadas minuto a minuto daqui da região, da Bahia, do Brasil e do mundo através do nosso portal Jornal à Tarde, nosso parceiro, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, há mais de 70 anos aí formando a população da Bahia e do Nordeste. Vamos começar o programa de hoje. Hoje a gente vai destacar aqui vários assuntos interessantes. Dentre eles, vamos falar sobre a questão da segurança, que ontem não deu tempo, Fizemos uma homenagem aí ao Dia do Médico e não deu tempo de falar da segurança pública na Bahia. Vamos falar hoje. Vamos falar também aqui no programa sobre algumas coisas, no mínimo esdrúxulas que estão acontecendo aqui na região e a gente precisa entender o porquê. Tem um pessoal aí querendo fazer uma manifestação pró-grupo Hamas, Palestina, aqui em Itabuna, na região. A gente precisa entender por que isso, quais são os palestinos que moram aqui, quem é muçulmano em Itabuna, quem faz parte do Islã, quem é terrorista, Porque a gente fazer uma comemoração ou fazer um movimento a essa altura do campeonato em prol da Palestina, no mínimo, tem que ser aí, no mínimo, o Islã, tem que pertencer à religião muçulmana. Vamos entender isso, ou tentar pelo menos entender. Bárbara Oliveira, bom dia. Bom dia, Barbosa. Bom dia a você que está acompanhando o programa TVI News. Hoje vamos falar também um pouco de saúde com o Dr. Hugo Henrique, psiquiátrica. Daqui a pouquinho vamos falar também hoje com a presidente do Rotary, a Adriana Aparecida, que vai estar atualizando a gente aqui sobre a feijoada solidária. E também teremos muito mais hoje. Ok. Então tudo isso e muito mais aqui no programa, ontem tivemos aí a celebração de 100 anos, de José Alduque Teixeira, uma figura... no mínimo, uma figura interessante da cidade, foi prefeito na década de 70, e 100 anos não se comemora todo dia. Então, nosso parabéns, a José Alduque Teixeira e a todos aqueles que completaram aí 100 anos de vida, uma data realmente para celebrar. Não é todo mundo que chega lá não, viu? Parabéns para quem chegou. Então, a gente vai falar disso também aqui no programa. Bom, vamos começar então falando do Rotary, que promove aí todos os anos, uma feijoada solidária. Nós recebemos aqui um convite, uma comunicação, estamos divulgando e trouxemos aqui a Adriana para falar sobre isso. Bom dia, Adriana, obrigado por ter vindo. Bom dia aos ouvintes, bom dia aos telespectadores que estão nesse momento aí, nos assistindo. Bom dia. Adriana, fala um pouquinho do Rotary, das ações do Rotary aqui em Itabuna. Às vezes as pessoas, principalmente a nova geração, porque antigamente se falava mais dessas entidades de classe, o trabalho que elas desenvolviam, chamava mais atenção. Hoje, apesar da comunicação ter melhorado muito, Verdade. Mas tem essa geração aí, a turma da geração X, Y, Z, já não está mais acompanhando essas coisas, às vezes não sabe nem o que é o Rotary, o que é o Lions. Então eu queria que você falasse um pouquinho do Rotary Clube Itabuna, o que é que ele está fazendo ultimamente, quais são as ações que o Rotary desenvolve aqui. O Rotary Clube de Itabuna, ele está na cidade há muitos anos, inclusive está pertinho da gente fazer aniversário, que desde 1942
e trabalhando em prol da comunidade. A gente tem vários projetos e trabalhamos diretamente para a comunidade. E são projetos maravilhosos, que inclusive é um deles, né, que nós estamos aqui hoje falando desse projeto super importante. E é isso. Mas me diga aí, você me fez 2 perguntas. Não, na verdade é isso aí mesmo que você falou, porque é bom a gente esclarecer, né? Porque tem gente que não sabe o que é o Rotary. Que é o Rotary, né? O Rotary é um clube de serviços. É um clube de serviços. São pessoas que doam um pouquinho do seu tempo, né, para poder trabalhar em prol da comunidade. E dentro desse trabalho social, né, existem doação de cadeira de rodas, Sim, né? Exatamente isso. Eu queria até que você falasse sobre esse projeto. Exatamente. Esse ano é o 2º ano que nós estamos fazendo uma feijoada em prol do Banco de Cadeira de Rodas. Esse projeto do Banco de Cadeira de Rodas ele já existe desde 2015. A gente entrega, em média, umas 45, 50 cadeiras por ano, né, para as pessoas com deficiência que precisam da cadeira para locomoção, né? Temos também a cadeira de banho e durante esse processo da entrega, né, existe todo um rito a ser seguido, guia médica, documentação, pessoa responsável, ligam, entram em contato com o clube e a gente, tendo a cadeira disponível, a gente agenda e leva até teoricamente, essa pessoa deficiente e também as pessoas mais carentes que não têm condição de adquirir essa cadeira. Exatamente. E esse é um dos projetos, né? Que inclusive agora nós temos no sábado a 2ª feijoada, que a gente faz essa feijoada, vende os ingressos e com a renda a gente compra as cadeiras para poder entregar nesse projeto do clube. E o empresário, o comerciante que está assistindo a gente, que tem condições também, ele pode fazer compra de uma cota dessa, né? Com a quantidade de cadeiras, não é isso? Exatamente. Nós, esse ano também, aumentamos essa forma de arrecadar as cadeiras. Então, a gente está com uma campanha que o empresário, ou qualquer pessoa, até uma pessoa física mesmo, pode doe uma cadeira. E com isso a gente coloca lá, no caso, quando é empresa, anexa junto essa campanha na cadeira para divulgar, inclusive nas redes sociais do clube, para aumentar a nossa campanha e a arrecadação das cadeiras. Ok. A Adriana Aparecida hoje está como a presidente do clube, né? Do Rotary, né? Sim, exatamente. A sede do Rotary ainda está ali no CREAD. No CREAD, né? Isso, ali no São Judas, no CREAD. No São Judas. O Rotary, ele trabalha, né, com essa presidência anual. Então, a cada ano essa presidência se renova, né? É um ano rotário. Esse ano é Cria Esperança no Mundo. O tema é esse, né? O tema do Rotary. Bacana. E é dar de si sem pensar em si, né? Então a gente trabalha para o clube nesse período de 1 ano na presidência, junto com os companheiros, para seguir os projetos do clube. Entra novo presidente, segue-se os projetos do clube. Né? Tem uma continuidade. Continuidade, com certeza, é uma continuidade. Adriana, o Rotary também tem várias ações, né? Salvo engano, outro dia a gente divulgou aqui um intercâmbio, né? Que é feito assim com alunos, com pessoas, membros do Rotary, né? Isso, pioneiro, o intercâmbio. Nós tivemos agora no final de agosto, inclusive, né, uma matéria bem legal do intercâmbio. Terminou as inscrições, temos intercambista, mandamos intercambista para fora, né? Nesse trabalho com o clube padrinho. E ano que vem teremos novamente. Aí, necessariamente a pessoa não precisa ser do clube, né? Para ter esse intercâmbio. Não precisa ser do clube. Não precisa ser rotariano. O que precisa é de um clube padrinho, um clube responsável por aquele intercambista, que é todo um cuidado que gera do Rotary Club com essa família do intercambista. Tanto quem vai receber quanto quem vai, né? Exatamente. É uma seletiva, entrevista, existe todo um cuidado, porque a idade é até os 16 anos.
Então precisa, né, ter esse cuidado com esse jovem, que é novo, né? Exatamente. Importante. Bárbara. Pode continuar. E eu também não posso deixar de falar de um outro projeto maravilhoso do nosso clube também, que é o trabalho que a gente faz na campanha contra a poliomielite. Exato. Que teremos agora também o dia D, que iremos fazer com parceria com a Rede Frio do município, na creche Irmã Margarida, que será no dia 24, terça-feira, que é um projeto não só do nosso clube, mas é um projeto do clube, Rotary Clube Mundial, trabalhar para erradicar a polio no mundo. Trabalho bonito. Né? É verdade. Mas pode perguntar. É um trabalho de prevenção, vai ter vacinação então? Vai ter vacinação, atualização da caderneta de vacinação, com todas as vacinas, e também vamos dispor de alguns brindes, algumas atividades para incentivar a comunidade, né, a ir. E hoje temos grandes projetos também lá na creche Irmã Margarida, com o nosso, que é um braço, né, como é o Rotaract, o NRDC, que é que está junto lá nos projetos da creche Irmã Margarida. Então, e também não só da creche Irmã Margarida, mas e sim, quem quiser ir até lá, estaremos lá com a vacina para crianças, jovens, idosos. É isso. Bacana. Adriana, quem está hoje compondo a diretoria com você lá do Rotary? A presidência do Rotary, como eu te disse, ela é anual, né? É a presidente, no caso, o meu vice, que é o Paulo Pereira, e aí a gente tem um conselho. O conselho, né? Que é um conselho escolhido, né? Pré-gestão, e todas as decisões. Esse conselho que elege, né, no caso? Na verdade, existe um conselho anterior que elege a próxima presidente, no caso, eu fui eleita por um conselho anterior. Anterior a esse. Aí quando eleita, eu escolho um conselho para poder trabalhar junto comigo. Então, e já escolher depois o próximo. Exatamente. Então, o meu conselho já elege aí a próxima, né? É assim que funciona. E esse trabalho anual do clube, ele trabalha, eu no caso, a presidente, trabalho junto com o meu conselho, né? As decisões, os projetos, as distribuições, eu como presidente distribuo as comissões que vão trabalhar, porque na verdade eu, a presidente, trabalho, mas é toda uma equipe que trabalha junto. Esse é o grande tchan do Rotary Club, né? Mundial. Todos os companheiros abraçam as causas mesmo. Então não é só a figura do presidente, todos os companheiros, com certeza. Sozinho a gente não consegue fazer nada. Adriana, essa feijoada solidária que você vai fazer, será em que data, em que local e o que precisa para participar, as pessoas que estão assistindo? Olha, a feijoada será agora dia 21, no sábado, a partir do meio-dia. Vai ser uma feijoada que vai ser realizada lá na ABB, né? E estamos organizando para ser uma bela feijoada. E para participar é só comprar um ingresso. O ingresso está à disposição, nós temos ainda ingresso, já estamos trabalhando há meses, né? Em prol dessa feijoada, para ser um grande evento, para que a gente consiga comprar mais cadeiras esse ano, para que no próximo ano consigamos entregar mais cadeiras por semana, porque a gente tem uma média aí de uma cadeira de roda, uma de banho por semana. E será, como eu te disse, no sábado, dia 21, a partir do meio-dia, na ABB, e o valor do ingresso é R$60. Quem quiser, né, nos ajudar nesse projeto, que compre. Se não puder ir, mas compre também para poder nos ajudar. E dá para alguém ir, né? Exatamente. Mas temos, exatamente. Bacana, viu? Eu acho o trabalho muito bonito, né, do Rotary, como ela disse aqui, é no mundo inteiro, né? As cidades onde tem um Rotary, geralmente tem um pórtico em alguma entrada da cidade. Aqui deve ter, aqui em Itabuna, né? Tem o marco, tem um marco lá do Rotary.
perto da rodoviária. Acho que tem ali, né? E acho que na Kennedy, né? Isso, que foi inaugurado agora na recente. Gestão do Cláudio Vitor. Do Cláudio Vitor, presidente. Foi na gestão anterior. Bacana. E é um trabalho voluntário, gente, né? Pessoas, lá você vai ter médicos, empresários, né? Comerciantes que se dedicam a essa causa voluntária, né? Adriana, por exemplo, você faz o quê? Sua profissão? Eu sou enfermeira. Pós-graduada em hemodinâmica. Ah, bacana. E não estou atuando. Você é itabunense mesmo? Não, eu sou uma carioca. Ah, é? Eu sou uma carioca. Tá há quanto tempo aqui? Eu estou há 15 anos. 15 anos já, né? Bacana. Mas não está atuando na área, né? Não estou atuando. Atuo em outras administrações, mas em si, na enfermagem, não. Mas sou uma enfermeira pós-graduada. Ah, bacana, viu? Parabéns. Então, aí, dedica um tempo dela, né? Para servir as pessoas mais carentes, né? As pessoas necessitadas. É um trabalho muito bom. Rotariano, todo rotariano não tem tempo. A gente cria o tempo para o Rotary. É isso aí. E qualquer cidade que você vá morar, você é rotariana, né? O rotariano, ele é convidado por rotarianos para participar de um clube. Ele é convidado. Certo. Aí ele passa por esse convite, ele se apaixona pelo Rotary, e aí os rotarianos percebem esse amor pelo clube, porque tem que ter, doar do seu tempo, né? Trabalhar com a comunidade, servir, tem que ter o dom. É o dom, Passou, ele entrou no clube, aí sim, ele passa a usar o seu distintivo como rotariano, e ele, a partir do momento que ele entra no clube, ele entra no clube mundial. Então, o lugar aonde você for, você com esse distintivo, um rotariano olhou para você, viu que você tá com distintivo, ele já sabe que você é um rotariano mundial. Que bacana. Eu tive o privilégio de ser convidado, né? Mas eu dedico um tempo já aqui na televisão, né? E quero servir não só as pessoas, mas através de uma entidade como o Rotary, né? Por isso que a gente faz questão de trazer vocês aqui, ceder o espaço, né? Para divulgar as ações do Rotary. Estamos aqui de portas abertas. Que bom. Muito obrigado por ter vindo. É um privilégio, é uma honra ser uma com certeza, com certeza. Agora, o ingresso tem um site ou presencial? Como é que a pessoa adquire? Nas redes sociais do clube, nós temos o link, né? Tem os rotarianos, eu tenho, né? Estou com os ingressos. Né? E também tem na rede social do clube, tem o telefone. Aí, se a pessoa tiver interesse em comprar, mande. Tiver interesse em doar, que depois também nós vamos fazer essa campanha, como eu disse anteriormente, de divulgar o nome da empresa parceira que está junto nessa que na verdade é um projeto e é uma luta para a gente poder melhorar cada dia mais a vida de outras pessoas, transformar vidas. É isso que a gente faz. E a cadeira de roda faz uma diferença muito grande, né? Às vezes a pessoa não tem condição mesmo de comprar, aí não tem como se locomover dentro da própria casa ou para sair, né? Às vezes nós chegamos em algumas residências para poder entregar a cadeira. Aí, quando a gente chega com a cadeira, normalmente a gente ouve o depoimento, a gente chega em lugares que não tem acesso nenhum. Aí, quando a gente chega com a cadeira, aí quem está ao lado, ou a esposa, ou a filha, né, sempre relata ao paciente: meu pai, olha, agora você vai poder tomar um solzinho. Você vai poder se locomover, mas o que ela está se referindo é a locomoção dentro do seu espaço, da sua residência. Então, faz uma diferença só o paciente, ele poder sair, conseguir ficar fora da cama e tomar um sol. Você sai dali, você sai ali assim. Quem ganha o presente somos nós, rotarianos. Quando estamos ali contribuindo no momento de
tamanha felicidade com aquela cadeira de roda, né? É isso que nos incentiva a cada dia mais trabalhar, vender, dispor um pouquinho do seu tempo. É verdade. O presente é sempre do nosso. É isso aí. Adriana, então deixa a rede social do Rotary. É isso que eu ia querer, né? Você deixar o endereço aí da rede social para as pessoas já começarem a acessar agora, né? Já ver lá a questão do ingresso, como pode ajudar. Entrar no Instagram, Rotary Clube Itabuna, localizou o símbolo do Rotary. E aí lá já tem, manda mensagem, quem nos conhece, né? A maioria dos rotarianos do clube são também muito conhecidos. Nós temos o Paulo, que faz um trabalho legal com a gente também. Carlos Lee, que é o nosso companheiro lá do clube também, que assim ajuda demais o clube, está sempre trabalhando. Santana, né? Então, nós temos os companheiros que estão aí trabalhando, vendendo, né? Que alguém conhece, tem um contato, entra em contato para comprar esse ingresso aí, para nos ajudar, para a gente comprar bastante cadeira. Mostra aí, Cássio, a rede social aí, o Instagram, né, o Rotary, né? Mostra aí pra gente. Ah, tá. Tem que ter a senha, É fechado. É fechado? Ah, tá. Então tá. Senão a gente ia mostrar aí. Ah, poxa, foi. Mas, Adriana, muito obrigado por você ter vindo. O espaço aqui vai estar sempre aberto para vocês, né, do Rotary. E se depois do evento você quiser vir aqui para falar se foi boa a festa, a aceitação, né, dos convites, como é que foi, viu? Com certeza, estamos à disposição. Será um prazer. Com certeza, será um prazer. É só chamar que a gente está sempre aqui, dispostos a divulgar e para que as pessoas vejam, saibam, aqueles que estão precisando, né, de uma cadeira, façam contato com a gente. O mais importante é ter o relatório médico, né, a necessidade, é o que a gente precisa, né, os documentos, mas a gente se baseia naquele relatório médico com a necessidade daquele paciente com a cadeira. Certo. E aí aqueles pacientes, aqueles pessoas que foram que tiveram essa cadeira, que em algum momento não precisa mais, isso que é entra em contato com o clube também, que a gente recolhe essa cadeira, reaproveita, que é importante, né, reaproveita para a gente poder doar para outras pessoas. É verdade, Mas é isso. Parabéns, Adriana, parabéns ao Rotary. E aqui é uma extensão do Rotary, viu? Quando vocês quiserem, o espaço vai estar sempre aberto. Que bom. Ficamos felizes com isso. Tá bom. Obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigada à TVI. Ok, vamos conferir agora como é que fica o tempo hoje na sua cidade, na sua região e também na nossa capital, Salvador. Previsão do tempo para Ilhéus, temperatura mínima 22 graus, máxima 30, probabilidade de chuva 3%. Itabuna, temperatura mínima 21 graus, máxima 31, probabilidade de chuva 3%. Em Guararema, a mínima fica de 21 graus, máxima de 32, probabilidade de chuva 2%, tempo parcialmente nublado. Em Itacaré, a mínima 23, máxima 28 e probabilidade de chuva 3%. Eu não faço parte lá diretamente, mas me sinto. Mas é bom participar, é bom estar lá junto, você pode ter certeza. Mas em Itajuípe, a temperatura mínima 21 graus, máxima 32. Ibicaraí, mínima 20, máxima de 33 graus. Tempo parcialmente nublado. Em Canavieiras, mínima de 22 graus, máxima de 30, com probabilidade de chuva 3%. Tempo parcialmente nublado também em Canavieiras. Salvador, a temperatura mínima fica em 24 graus, a máxima de 28, com probabilidade de chuva 3%, tempo parcialmente nublado. Em Porto Seguro, a mínima de 22, máxima de 28 e probabilidade de chuva 3%. Em Vitória da Conquista, a mínima de 16, máxima de 30, probabilidade de chuva 0%.
Isso aí, você acompanhou a previsão do tempo para as principais cidades da região. Agora vamos falar com o Dr. Hugo Henrique, que ele é psiquiatra. Eu quero saber se ele já está no link aí, Cássio. Já está disponível? Vamos conversar com ele, né, sobre um pouco sobre saúde mental. Recentemente foi o Dia da Criança e nós vamos falar um pouco sobre traumas da infância. Dr. Hugo, bom dia. Bárbara, bom dia, meu amigo Barbosa. Como sempre, um grande prazer estar aqui na TVI falando sobre saúde mental. Dr. Hugo, então, doutor Hugo, na infância, né, às vezes as pessoas têm muitos traumas, né, e o senhor na qualidade de psiquiatra, né, como a pessoa identificar se o problema dela é ligado a traumas ou não? Bárbara, olha só, essa é a pergunta. Primeiramente, a gente precisa definir o que é um trauma, né? Então, o trauma é um acontecimento, né, que leva a um impacto psicológico, seja imediato, seja no futuro, enfim. Então, a gente, quando entrevista um paciente, quando faz ali uma anamnese, quando está na consulta psiquiátrica, a gente investiga, né, os fatos ocorridos desde a infância até o momento atual, né, para poder tentar traçar um diagnóstico. Então, nessa entrevista, a gente consegue identificar esses traumas e fazer aí o nexo causal, né, a relação de causa-efeito com o quadro clínico atual. Então, a gente observa isso na entrevista médica, durante ali a investigação no consultório. Então, esses traumas eles podem estar relacionados a um abuso físico, psicológico, um abuso sexual, a perda de um cuidador, de um pai, de uma mãe, de alguém próximo, o próprio bullying na escola, isso falando na questão de infância, né? Mas tem os traumas também que ocorrem na idade adulta. Então, isso é identificado durante ali a entrevista clínica, durante a anamnese que a gente faz no consultório. Acredita que esses traumas da infância, eles refletem na fase adulta, na maturidade, interfere até no relacionamento que a pessoa pode ter no casamento ou na vida profissional? A pessoa precisa trabalhar essa parte para poder conseguir superar, né? Bárbara, com certeza. Boa parte de quadros, né, de transtornos mentais que a gente observa no consultório, eles têm ali sua raiz na infância. Né? Como eu falei, por exemplo, uma criança que sofreu abuso sexual na infância, leva essa dificuldade de relacionamento até a vida adulta. Né? Então, os problemas no casamento, muitas vezes, estão relacionados a um abuso que ocorreu na infância. Então, uma relação tóxica, né, que essa pessoa acaba exercendo ou sofrendo, também tem muito a ver com a criação, com o modo que foi criado na infância, como foi essa relação de pai para filho, ou de cuidador para filho ou filha. Então, o que aconteceu na infância, com certeza, tem impacto durante toda a vida. Eu costumo dizer que a mente de uma criança é como se fosse uma esponja. Então, essa mente ela vai absorver tanto coisas boas quanto coisas ruins e, consequentemente, isso vai ter um impacto ao longo da vida, tanto na própria infância, como na adolescência, como na vida adulta também. Doutor Hugo, o senhor trabalha com crianças autistas, né? No caso da criança deficiente, também essa questão dos traumas, porque a pessoa deficiente requer cuidados especiais. Então tem que ter paciência, né, doutor Hugo? Então, com relação a essas crianças, né? Qual o conselho que você dá para os pais, os cuidados que a pessoa deve ter para que a criança não seja maltratada, para que não sejam criados traumas também? Excelente pergunta, Bárbara. A criança que é portadora ali do transtorno do espectro autista ou de um TDAH, que seria ali o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade associado a um TOD, que seria o transtorno opositor desafiador, que muitas vezes leva à agressividade, leva à intolerância à frustração, ou seja, aquela criança que dá aquele piti, que dá aquela birra, como se fala no popular. As pessoas precisam entender que isso faz parte do transtorno, que muitas vezes, na maioria das vezes, a criança não faz isso porque ela quer. E essa criança, diante dessa falta de informação do pai, do cuidador, ou do professor, ou dos colegas na escola, acaba sofrendo muita violência. Por quê? Porque as pessoas acham que a criança está fazendo porque quer birra, quer piti, quer falta de correção, e acaba que agride essa criança. Isso piora o transtorno, isso piora os traumas e dificulta o tratamento. Então, tem um caso muito chocante de uma criança autista que não conseguia falar. E aí, o pai, quando ela fazia ali uma coisa de criança mesmo, ali, uma travessura, o pai batia até que essa criança falasse que não ia fazer mais. Só que a criança não falava, então ele batia,
até ele cansar de bater na criança, porque pelo fato dela ser autista e não conseguir verbalizar, não conseguir falar, ela não falava. Então essa criança sofreu muito durante a infância. Isso corta o coração, porque as pessoas não têm informação e acabam agredindo por achar que a criança faz porque quer, porque é birra, porque é travesso, porque... E não é bem assim. A gente precisa ter conhecimento e informação para não piorar aquele transtorno e para não levar traumas dessa criança. Muito triste mesmo. Barbosa. Semana passada nós denunciamos um caso aqui onde uma criança, adolescente quase, ela foi barrada numa festa de uma escola, né? A diretora da escola, ou a professora, achou que a criança não deveria fazer parte da festa, né? Porque não teria um monitoramento para essa criança. Acabou que a mãe dela até está tentando transferir ela de escola, né? Mas que tipo de sequela, que tipo de trauma pode vir a ocasionar uma situação como essa, doutor? Exclusão, né? Exatamente. Exclusão, rejeição e o preconceito de maneira geral. Já discutimos aí, Barbosa, em outra ocasião, o preconceito com saúde mental. E esse preconceito também existe com os transtornos do neurodesenvolvimento, que seria ali autismo, TDAH, o TOD, a própria ansiedade na infância, que leva a sinais um pouco diferentes do adulto. Então essa criança está sendo excluída, está sendo rejeitada, né? E isso com certeza, em alguns casos, é muito pior do que o próprio transtorno. Com certeza isso vai levar traumas, com certeza isso vai fazer com que essa criança não queira mais estar nesses espaços sociais, evite a convivência, e aí a gente já entra num quadro de fobia social. Então, essa exclusão, esse barramento aí que aconteceu é fator de risco, é um trauma, né, que a gente pode citar, que pode ser fator de risco para o desenvolvimento de um quadro de fobia social, por exemplo. Então, a gente precisa preparar as pessoas, precisa preparar as escolas, precisa preparar os educadores, os profissionais que têm contato com essas crianças, porque o preconceito hoje, a psicofobia, é uma das piores doenças do Brasil. Eu gosto de falar assim que realmente, né, tem o impacto de uma doença, né, de um problema de saúde pública. É verdade, é complicado, né? Quero aproveitar e parabenizar o senhor pelo Dia do Médico, que foi ontem, né? E que o seu trabalho perdure aí, ajudando muitas famílias, muitas pessoas. Inclusive, ele esperei aqui presencialmente, né? Pra gente também te fazer uma homenagem aqui hoje, mas não pôde ser presencialmente, né? Eu vou essa semana eu apareço aí. Tá bom. Venha mesmo. Doutor Hugo, as questões psíquicas, né, são muito complexas e as pessoas comuns, né, que não são profissionais da área de saúde, especificamente da área psiquiatra ou da área, né, de psicanálise, fica difícil às vezes identificar, né? O senhor falou aí do caso da criança autista, que as pessoas acham que é mania, que é presepada, que é isso, que é aquilo. E por quê? Porque é ignorância, né? A gente não tem o conhecimento científico para saber identificar. E temos outros problemas atualmente acontecendo, né? Não só com a criança, não só nessa questão do autismo, né? Da ansiedade, mas também de momentos que nós estamos atravessando no mundo, né? Nós tivemos agora aquele massacre lá do Hamas em cima de inocentes, né? Ali de Israel. E foram mortas crianças, jovens, adultos, adolescentes, né? Pessoas que estavam numa rave foram assassinadas brutalmente, como se fosse um pesadelo, um filme de terror. Uma coisa assim que traumatiza até quem assiste esse tipo de coisa, né, doutor? Até quem está de fora, aqui a gente está distante, mas a gente sente, né? Exatamente. Barbosa, a crueldade no mundo, ao longo da história, ela é muito grande. A diferença do passado é que a gente não tinha tanto acesso aos meios de comunicação. E hoje você tem isso na sua casa. Você senta para almoçar e você assiste tudo o que está acontecendo, né? Os massacres, as guerras. Aquelas crianças que se tornaram órfãos ali por conta de bombardeios, perderam ali seu pai, sua mãe. Teve ali um caso muito interessante de um casal que conseguiu esconder um casal de gêmeos, né? Os pais, né, no caso, conseguiram esconder um casal de gêmeos ali no abrigo subterrâneo e eles foram assassinados. Então, os gêmeos sobreviveram, mas os pais foram assassinados. Isso corta o coração. Então, a gente tem acesso a essas informações e, claro, isso gera um impacto muito, muito, muito grande. Isso foi observado na pandemia também, Barbosa. Então, o acesso ali ao número de mortes, aquele cenário de caos, a falta de equipamentos, a questão das fake news, tudo isso que veio através da nossa era atual, que é da comunicação, gera impacto, sim, nas pessoas e isso é muito, muito real. Com certeza. Agora, doutor, essa questão da depressão, né, da tristeza, da melancolia,
também da ansiedade que se segue aí ou antecede essa da depressão. Tudo isso, né, é causado por justamente esse meio de comunicação, né? Porque as pessoas acabam vendo ali, idealizando uma vida que às vezes não consegue ter, se frustram, né? Então, realmente o senhor falou aí, né? Antes a gente não tinha acesso a isso, não tinha acesso à informação. Então, é aquilo que até popularmente se fala muito, né? O que o olho não vê, o coração não sente, né? E hoje, através desse aparelho aqui, a gente tem acesso a tudo, ao mundo todo, tudo está na palma da nossa mão e ao mesmo tempo não é nosso, não está aqui com a gente. E isso tem causado muito problema nas pessoas, né? Exatamente. Já foi provado, Barbosa, que o tempo de tela, que seria ali o tempo de contato com celular, com smartphone, com tablet, com computador, com jogo, isso é fator de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais. Além disso, o contato especificamente com a rede social, agora entenda, quando eu falo contato, eu falo de contato exagerado, né? Gera ali a comparação. Hoje o que está adoecendo as pessoas no mundo, Barbosa, é a comparação. Você enxerga na rede social um mundo perfeito, pessoas perfeitas, relacionamentos perfeitos, comidas deliciosas, e quando você olha para a sua realidade, você vê que não é nada daquilo, e isso faz com que você se frustre, e essa frustração leva, sim, a um sofrimento psíquico. Hoje a gente vive na era da comunicação, na era digital, e é importante que a gente saiba conviver com esses dispositivos de maneira sadia, de maneira saudável, faça um uso ali salutar. Infelizmente, né, o ritmo de vida, a produtividade, né, que é exigida pela atualidade, faz com que a gente exagere no tempo de tela e, com certeza, estamos adoecendo cada dia mais por conta da tecnologia. A tecnologia, ela ajuda, ela é um avanço para a sociedade, mas desde que seja utilizada de maneira correta, de maneira saudável. Ok. Bom, doutor, desde já eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui, né? Fico esperando aqui a sua visita presencialmente. E eu queria que no final dessa sua participação, o senhor deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, né? Que às vezes fica ali na dúvida, será que eu estou com esse problema? Eu estou me sentindo assim, isso, aquilo, né? O que será isso? Como é que eu faço? Eu procuro quem? Eu vou direto ao psiquiatra? Então eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas, né? Que às vezes não sabem identificar o que ela está sentindo, se aquilo é uma patologia, se não é, né? Como é que o senhor pode falar aí para essas pessoas agora sobre isso? Claro. Antes disso, queria agradecer pela participação, dizer que gosto muito da TVI, gosto muito da programação, assisto sempre que eu posso e sempre que você precisar, eu vou estar à disposição. Eu quero participar muito mais. E em relação a quem está nos assistindo, dizer que sentir tristeza todos os dias não é normal. Você vai fazer uma prova, você vai passar por uma entrevista de emprego, e aí você tem aquela ansiedade exagerada que te atrapalha, você tem palpitação, sensação de falta de ar, pensamentos negativos. Se você não quer sair de casa, se você está dormindo demais, se você está dormindo menos, ou está tendo insônia à noite, se você tem sentimentos ruins, se você pensa coisas ruins, entenda que isso não é normal, que isso é um transtorno e que isso precisa ser tratado. Então, procurar ou psicólogo ou psiquiatra, não importa. O importante é que você procure ajuda sempre, porque isso pode piorar e trazer, com certeza, consequências ruins para o seu futuro. Então, quebrar o preconceito, acabar com esse tabu, acabar com esse estigma que carrega a saúde mental. A nossa mente, o nosso cérebro, como qualquer órgão, adoece também. Então, a gente precisa cuidar. Então, saúde mental é questão de saúde. E, se precisar, sempre procurar ajuda. Muito obrigado mais uma vez pela sua excelente participação aqui no programa e vou te aguardar aqui. Tá bom, um abraço. Valeu. Conversamos aí com o doutor Hugo Henrique, psiquiatra, né? Tá falando aí, dando mais dicas aqui no programa para você que está nos assistindo. E é isso que ele falou aí, né? Não se descuide, se você vê que está alguma coisa te incomodando, procure logo um profissional. Vamos às cotações agora, vamos ver como é que está o preço do cacau, do boi, do café. Vamos conferir. A arroba do cacau em Itabuna está sendo cotada a R$ 270, em Ilhéus R$ 270. Na Bolsa de Nova York, R$ 263,59. Já em Camaquã, R$ 270 e Eunápolis seguindo a mesma tendência. Vamos agora conferir o boi gordo. Feira de Santana, a arroba está R$ 220, Itapetinga R$ 200, Teixeira de Freitas R$ 195, Salvador R$ 225 e Eunápolis R$ 197,50.
a gente vê aí que Teixeira de Freitas continua praticando o melhor preço. E Teixeira de Freitas é uma carne boa também, viu? O gado é criado na planície, né? Assim como Feira de Santana, é uma carne macia. Em Barreiras, a saca do café, né? 4 arrobas, 60 quilos, está sendo comercializada a R$ 780. Já em Vitória da Conquista, R$ 740. Abaixo da Bolsa de Nova York, que está praticando aí R$ 753,50. Já o café Conilon, a saca de 60 quilos em Nápoles, está R$ 615. E em Colatina, no Espírito Santo, R$ 640, um pouquinho mais caro aí. A saca, né, de 60 quilos do café tipo Conilon. Matéria de adulto aqui. Agora, gente, vamos falar aí, né, dos 100 anos de Oduque Teixeira. Quem é Oduque Teixeira? Você não sabe? Se você é da nova geração que não sabe, Oduque Teixeira foi prefeito de Itabuna, é um empreendedor, uma pessoa que, segundo conta a história, né, começou aí vendendo garrafas e se tornou o homem mais rico de Itabuna, um dos mais ricos da Bahia, né, um milionário. E ontem ele completou aí 100 anos de vida, né? Estava lá comemorando com amigos, com a família. É uma data realmente que é para poucos, né? Chegar a 100 anos de idade e ter o prazer e o privilégio, né, de estar ali sendo comemorada essa data com outras pessoas. Então, parabéns ao Duque. E a gente esteve presente lá com a Bárbara Oliveira e a gente vai mostrar aí trechos dessa festa, né, que homenageou um dos prefeitos da cidade de Itabuna, um dos primeiros prefeitos, né? Inclusive a pessoa que colocou o Fernando Gomes, que foi 4, 5 vezes prefeito de Itabuna, né? Foi o Duque que iniciou o Fernando na política. Então é uma pessoa que tem muita história aí na cidade e a gente respeita muito o senhor José Oduque Teixeira. Vamos ver aí como é que foi o evento. Este 18 de outubro de 2023, comemora-se 100 anos do ex-prefeito de Itabuna, José Oduque Teixeira. E você vai assistir o aniversário dele e as ilustres personalidades que participaram. Você vai ouvir também um pouco da história dele. O ex-prefeito José Oduque Teixeira chegou ao local do evento em que se comemorava o seu aniversário na ABB, dentro de um automóvel que literalmente entrou no salão de festa para facilitar a sua locomoção. E o senhor colocou-me ao lado do ex-prefeito Fernando Gomes Oliveira, naquela época secretário de administração. E Deus permite-me que eu esteja vivo para comemorar, junto com seus familiares, amigos, a sociedade representativa, os 100 anos do senhor. O senhor veio da terra de Sergipe. Minha avó também veio de Itabaianinha. E a essa epopeia de sergipanos, de sírios, de árabes, de libaneses, de poloneses, que construíram essa civilização. A Eliabe, ela tem história com o Oduque, né? O pai dela foi amigo dele, né? E ela foi professora da filha de Oduque. Conta pra gente essa história, Eliabe. Seu Oduque sempre fez parte da minha vida infantil e de adulta. Ele era o melhor amigo do meu pai, fizeram juntos o tiro de guerra. Depois, quando retornaram, foram convocados para a Segunda Guerra Mundial, mas não foram para a Itália, ficaram em Ilhéus, prestando sentinela para ver se chegava algum submarino alemão. E a amizade continuou e se prolongou até a morte do meu pai, há 7 anos atrás. Meu pai morreu com 93 anos. E meus agradecimentos a Zé Oduque são muito grandes. Primeiro, pela amizade com meu pai, pelo apoio que ele deu a meu pai a vida toda, meu pai carpinteiro, e Zé Oduque dava todos os trabalhos que ele tinha, portas, janelas, armários, para meu pai fazer. E depois a amizade que ele passou a ter também por mim. E ele foi meu primeiro patrão. Eu tinha 17 anos quando eu fui trabalhar com o Zé Oduque.
Com 2 meses de trabalho, ele queria que eu fosse para a Ford, que ele também era o representante. Ele estava lançando o carro Galaxy, mas a minha missão de professora me chamou para ensinar numa cidade próxima daqui, e eu deixei o trabalho com José Duque. Quando eu casei, ele foi convidado, ele e a Menaide foram convidados por mim para serem meus padrinhos de casamento. E agradeço a confiança que o casal depositou em mim, colocando a filha caçula, Catinha, para estudar na Escola Pio XII, quando nós ainda estávamos iniciando. O evento contou também com um momento de oração, em que as bênçãos no culto religioso foram derramadas sobre a vida de Oduque. Oduque foi surpreendido também com a homenagem em documentário relatando todo o seu histórico de vida. E chegou o momento dos parabéns para felicitar os 100 anos. Parabéns pra você nesta data querida, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Duque! Mais uma salva de palmas, viva Duque! Mais uma salva de palmas, viva Duque! E orgulho, estamos homenageando um rotariano de grande estirpe, participante, solidário, frequentador 100% e com várias gestões presidenciais, onde sempre deixou o seu legado, marca das suas honrosas administrações. A Adriana Aparecida, atual presidente do Rotary Clube, entregou uma placa em homenagem aos 100 anos de José Duque Teixeira. Estou aqui com Francisco França, famoso Chico França. Ele é pré-candidato a prefeito de Itabuna e também amigo aqui do ex-prefeito José Duque Teixeira. Ele vai falar um pouco também, da experiência dele de vida, como pessoa, como cidadão, que ele conviveu um pouco com o Oduque, não é isso, Chico? É isso, eu tive o prazer de conviver com o Oduque desde quando eu me formei. Assim que eu me formei, o Oduque foi no meu escritório para poder me contratar meu serviço profissional, e ali criamos uma amizade, que essa amizade dura até agora e com certeza durará para sempre. O Oduque, além de ser cliente, no dia lá eu percebi que o Oduque era um grande amigo, porque depois que nós acertamos o primeiro serviço, naquele mesmo dia ele ficou conversando comigo mais de 2 horas, falando das experiências de vida, falando de como conduzir como empresário, como engenheiro, como cidadão, e todas essas informações, esses conselhos serviram para mim para toda a vida. Eu carrego até hoje essas informações que realmente foram referência para mim. Marcou na sua vida? Marcou, porque o Oduque é um empresário que chegou de Sergipe, chegou pequeno, cresceu com competência, com honestidade, gerou muito emprego e renda para a cidade de Itabuna, então é um marco. O Oduque é um marco, foi um político exemplar. A família Corvelo parabeniza ao Duque José Duque Teixeira pelos seus 100 anos. Nasceu em Sergipe, nasceu uma estrela em Sergipe e veio brilhar em Itabuna. Então, o Duque realmente foi uma pessoa que passou na nossa vida e continua passando. Foi prefeito de muita dedicação. Meu sogro Otaviano Corvelo foi parceiro dele, teve realmente laços de amizade, de política. E a família Corvelo realmente vem assim parabenizar esses anos de existência da vida dele. Bárbara, é uma alegria muito grande fazer um registro nessa data de muita felicidade, não apenas para o Duque,
mas para Itabuna, para a população de Itabuna, para a sociedade itabunense, para os que conhecem o Duque de longa data como eu, que comecei a conhecê-lo na minha própria casa, ainda nos anos 50, que era amigo de meu pai. Na década de 60, tive a oportunidade de travar um conhecimento mais próximo dele, por conta da presença dele em um evento da posse do Grêmio Antônio Balbino do Colégio Estadual de Itabuna, a qual ele compareceu na condição de presidente da Associação Comercial de Itabuna, que presidiu durante longos anos. E pouco depois, 2 dias depois, eu recebi um convite dele para poder conversar com a diretoria da emissora de rádio, para a qual ele autorizar e me contratar como repórter. Foi ali o meu primeiro emprego e foi ele o meu primeiro patrão. Eu fiquei algum tempo, muito aprendi com ele, registrei isso numa carta na época. Meus agradecimentos, a minha presença hoje aqui é também para dar consolidação àqueles agradecimentos que permanecem em mim, como permaneceu o aprendizado que eu tive com ele, de vida prática, de homem de grande tenacidade, de uma figura valorosa a quem Itabuna muito deve, e que soube devolver a Itabuna muito daquilo que ele aprendeu, ele conquistou. Ele foi prefeito dessa cidade, de um comportamento moralmente irrepreensível e exemplar. Isso tudo merece destaque, isso tudo merece realce. E eu saí dos meus cuidados hoje para, com muita alegria no coração, vir aqui dar um abraço a Zé Duque Teixeira, meu querido e grande amigo de toda uma vida. O prefeito atual de Itabuna, Augusto Castro, também está aqui celebrando o aniversário de 100 anos de José Duque Teixeira, que é prefeito de Itabuna. Augusto Castro, você se inspira em algum ponto da gestão do ex-prefeito Duque? Pois é, primeiro é um motivo de celebração, 100 anos, né, do nosso querido ex-prefeito José Duque Teixeira. Para todos nós de Itabuna, a sociedade civil organizada, e eu na qualidade de prefeito aqui representando o povo de Itabuna, é uma grande inspiração. O Duque é um homem público vocacionado, primeiro na atividade dele, de empresário, primeiro um homem público ilibado de história, de vida, de trabalho, de dedicação. Isso para a gente é um motivo, para todos nós, a juventude, um motivo de muita felicidade compartilhar esse momento. E na administração, o Duque fez uma grande administração em Itabuna. O Duque, quando governou de 72 a 76, em outra época, em outro momento. Uma série de mudanças nas normas administrativas, fiscal, das gestões, mudou de lá para cá. A lei de responsabilidade fiscal, a lei nova de 2000. Mas o Duque fez um grande trabalho, deixou marcas administrativas, com grandes obras, saneou as contas públicas, né? A prefeitura, à época, não devia quanto deve hoje, mas vários pontos comuns à nossa administração. Primeiro, a organização administrativa e financeira. Segundo ponto, os débitos que nós pegamos de vários órgãos federais, nós conseguimos resolver e limpar o nome de Itabuna no cadastro negativo do governo federal, para buscar financiamento, para buscar projetos, para buscar inovar. Então o Duque trabalhou isso. Eu sei que de lá para cá tiveram vários prefeitos, cada um com perfil, cada um com seu estilo político e administrativo, mas o Duque realmente deixou essa grande marca de homem público dedicado, de homem público que deixou realmente grandes obras, né? E deixou uma gestão que foi o pontapé e uma experiência que veio de lá para cá para vários gestores. Para mim, tem sido um motivo realmente de muito orgulho a gente poder relembrar o passado e aplicar algumas ações e atitudes que ele tomou e deixou a marca da nossa administração. Parabéns a todos os familiares, ao Duque, centenário de luta, jovem ainda, porque está com saúde. O mais importante é a pessoa estar com saúde na vida, e para todos nós é um motivo de muita felicidade comemorar essa data agora em outubro. Coordenado ou executado a ser sempre um bom otariano, um bom amigo, um bom companheiro, e que todos nós nos levemos para a glória da felicidade.
quero aproveitar aqui e cumprimentar. Vou aproveitar e cumprimentar logo a professora Janete, historiadora, está aqui com a gente. E ela estava ali ao lado de José Duque Teixeira, né? Um homem íntegro, né? Que trabalhou a sua vida inteira. Até o próximo aí aos 100 anos ele estava trabalhando ainda. Eu acredito que ele ainda trabalha em casa, né? Não, né? Agora mais não, né? Mas Zé Duque, ele é um exemplo, né? De como você ficar rico, de como você ficar milionário trabalhando honestamente, né? Então, como ele, tem outros exemplos aí, né? Mas é bom para você ver que aqui pertinho de você tem alguém que fez isso, deu certo e completou 100 anos, gente, né? Ele pôde acompanhar toda a história das suas obras. Ele teve emissora de rádio aqui em Itabuna, né? Teve concessionárias de automóveis. Uma pessoa que começou aos 12 anos, né? A professora Janete estava me contando aqui como ele chegou aqui na região. Professora, bom dia, obrigado por ter vindo aqui. Viu? Bom dia, é um prazer estar de volta aqui à TVI, né? O prazer é nosso, professora. A senhora, né, é uma figura importante aqui, porque embora não seja nascida nessa região, mas a senhora foi quem ajudou a resgatar a história dessa região e colocar lá nos anais da universidade, né? Onde muita coisa está lá guardada, hoje graças a seu trabalho, e vai ficar para as próximas gerações. Então a gente sente muito orgulho do seu trabalho. Eu tive uma inspiração de alguém que também não é itabunense, João Cordeiro de Andrade. João Cordeiro. Foi um companheiro firme lá no centro, no CEDOC da universidade, viu? E que me despertou muito e me ajudou muito a conhecer cada vez mais a história da cidade. Bacana. E a senhora, né, foi uma testemunha ocular aí, né, da parte aí da vida do Oduque, né? Inclusive ele sempre procurava a senhora, né, isso, para falar dessa história. Olha, ele não me procurava não, eu que procurei, viu? Porque a gente, na universidade, assim que a gente criou o CEDOC, o Centro de Documentação e Memória Regional da UESC, né, a gente não tinha muitos acervo para que os alunos produzissem os seus trabalhos de final de curso, que era uma exigência naquele momento que a gente estava implantando o curso de História Plena. Então, nós nos movimentamos, os professores, para produzir fontes e também procurar essas fontes, né? Então, um dos projetos de bom sucesso foi o projeto Testemunhos para a História, em que a gente, dentro da clientela que a gente previa, era fazer entrevistas, né, depoimentos orais, dentro da metodologia da história oral, com homens ou mulheres que, com mais de 70 anos, naquela época, 2000, certo? E que tivesse tido uma trajetória de vida significante dentro da cidade de Ilhéus de Itabuna. Não importa se fosse político, educador, o artesão, ou jogador de futebol e assim por diante. Então nós fizemos essas entrevistas ao longo de praticamente 2 anos que durou o projeto, e esses frutos estão arquivados lá no CEDOC. Foi feito a entrevista, o depoimento oral, depois transcrito para a transcrição, conforme a metodologia, e eles estão lá. E a gente editou o primeiro livro, porque a ideia no projeto era editar, era publicar esses depoimentos. Publicamos o primeiro, né, que foi Sabarreto, foi o primeiro, Testemunhos para a História, mas depois a equipe se desarticulou, né? Um foi fazer doutorado, que fui eu, outro foi para outro canto, então desarticulou-se um pouco a equipe, e o projeto também foi encerrado com o primeiro objetivo atingido, né? Mas agora, anos depois, agora recentemente, né, quando eu participei da homenagem que o Rotary Club fez aos 99 anos de Oduque, aí o coração doeu. Eu digo, meu Deus, eu tenho que editar aquela entrevista, aquele depoimento que ele deu com tanto prazer. Não pode ficar lá na gaveta esquecida, esfriada. Aí me movimentei para transformar esse depoimento na segunda da série, né? Bacana. No segundo da série, deixa eu mostrar aqui, Testemunhos, né, para a História. Aqui, ó. Bacana, viu? E veio e caiu como uma luva no aniversário de 100 anos, né? O lançamento do livro dela. Foi um grande presente, né? Que a senhora deixa, porque sim, aqui vai ficar para várias gerações, né? Saber a história, quem foi Oduque, né? Isso.
E aí é pela fala dele. Pela certo? própria fala dele. A minha participação é de organização, ter feito a entrevista, melhorado as falas, né? Mas a fala é essencialmente separado as falas por temática para se tornar mais palatável para os leitores, né? Então ele conta desde a parte da família, a infância, a vida dele política, também emite opiniões sobre as diversas instituições daqui da região, a CEPLAC, a Associação Comercial, o Rotary Club, né? Que ele participou ativamente. Então, é um livro rico que não conta não só a história de Oduque, mas conta a região através da fala dele. Nessa foto da capa, ele está assinando a posse de prefeito? Não, essa foto da capa, ele está muito bonito, simpático, né? Foi na inauguração do Museu da Casa Verde. Casa em 1974, ele participou, ele apoiou, né, o museu, a instalação do museu, e ele estava presente lá. E aí ele está assinando o livro de presença do Museu da Casa Verde. E a gente vê, né, ele com 100 anos, né, sempre cuidou da aparência, né, ele gosta de estar com o cabelinho ali pretinho, arrumadinho, né, sempre. Bacana, viu? Parabéns, Oduque, viu? Parabéns. Um abraço também à sua família, né, que organizou esse evento, um abraço à dona Menaide, né? A Menaide, assim. Tem um episódio interessante em que ele conta como que ele raptou a moça, né? Sim. Foi raptada? Foi raptada. Eles começaram a namorar ali na Rua Rui Barbosa, né? Que ele morava numa pensionato, uma casa dividida, e ela morava com os pais, que ela era estudante. Né? E aí começou esse namoro, mas a família, como ele era assim uma pessoa humilde, né? De muito poucas posses, né? Então a família não apoiou. E tirou a mocinha da escola, porque ela tinha 14 anos, certo? E levou lá para a roça, onde ele habitava, acho que era Boararema, se não me engano. E ele ficou matutando lá e terminou organizando uma operação para capturar a mocinha lá. E ela aceitou e depois ele organizou o casamento com pompas, né? No documentário aparece lá muito bem, os dois muito bonitos, um casamento lindo. História bonita. Inclusive, quero agradecer à professora Janete por ter me ajudado, né, na produção do documentário da vida do ex-prefeito José Oduque Teixeira, que ela, inclusive, colocamos essa história também da raptura de Amenaide, a esposa dele. Né? O rápido. E tem um áudio no final do documentário também cedido da entrevista do ano 2000 que ela fez com o ex-prefeito. Bacana. Parabéns, viu, doutora Janete? A senhora realmente, né, tem uma importância muito grande aqui para a história da cidade. E a gente não cansa de lhe homenagear e parabenizar por isso. Obrigado. Eu quero dizer que as pessoas procuraram por demais o livro, mas quem quiser, tem muita gente me perguntando onde é que vai comprar, né? Porque infelizmente a gente não tem muitas livrarias na cidade, né? Então ele vai estar à disposição no Centro Cultural Teosópolis por enquanto, né? O Centro Cultural Teosópolis fica ali, né? Na praça da Conceição. No Conceição, ali no Eucalipto. E mais daqui a umas 2 semanas ele já vai estar à disposição. Não foi publicação da Editos. Foi de quem essa publicação? Foi da Via Literária. Queria agradecer de público ao professor Agenor Gaspareto, né? Porque para dar conta disso aqui eu tive que fazer uma intensidade muito grande. E como a editora da UESC tem assim seus parâmetros, etc., são mais... Né? Rigorosos assim em termos de tempo, né, para fazer, porque vai para um conselho, vai para isso, vai para aquilo. E a Agenor tem um conselho editorial, mas ele é muito mais ágil. Sabe que empresa privada é outra coisa. Exatamente. Então ele me ajudou muito em termos desse conseguir fazer a produção, essa edição. Então é da Via Literária. Via Literária. Então, para a pessoa adquirir, pode ser através do portal da Via Literária, né? Isso, eu também vou estar colocando na Amazon, R$40. Muito barato, né? R$40 lá. Agora, não sei se nas fora editoras, deve ser mais barato, porque tem outras coisas, né? Tem porque está muito barato. elementos. Um livro desse, né? Deve ter aí 50 páginas. Tem muito mais. Né? Tem muito mais. Tem imagens também, Janete? Muito barato. Também. E é um documento. Tem 161 páginas. E é um documento histórico, né? Tem imagens. É uma biografia, né? Não deixa de ser. Como que uma autobiografia. Exatamente. Bacana. Tem várias imagens que a gente pesquisou também no jornal,
o jornal que é comentado aí, né, o Jornal Diário de Itabuna, que ele adquiriu esse jornal também. Então funcionava no mesmo prédio, a Rádio Jornal e o Diário de Itabuna. Eu, quando eu cheguei em Itabuna, eu tinha 14 anos, ainda alcancei o Diário de Itabuna. Ali hoje é uma farmácia, né? Isso, exatamente. Na praça tem a foto aqui. Eu ficava olhando o Joselito trabalhando lá, o Joel Filho, aquele pessoal. E depois eu vim trabalhar na rádio, que era em cima do jornal. Exatamente. A Rádio Jornal. Trabalhei lá com o Valdenir Andrade. Isso. E era a melhor rádio da cidade. Ramiro faz parte da história de Alduque. Também, né? Ramiro disse que a aquisição desses meios de comunicação fez parte de um projeto político para o lançamento dele como político, como prefeito. Exatamente. É isso aí. Então, parabéns ao Duque, parabéns aí, né? 100 anos, não é fácil, não é para todo mundo, não. Isso aí é uma dádiva, é uma graça de Deus, né? É verdade. E a senhora, doutora Janete, muito obrigado, né? Por estar aqui contando essa história e volte sempre aqui ao programa, viu? Aqui é uma extensão, porque sem pessoas como a senhora, a gente não teria tanto conteúdo, né? Hoje para contar aí para as novas gerações. Então, volte sempre aqui ao programa. Seja sempre que me convidar, eu venho. Só não precisa nem de convite, viu? Mas estamos sempre lhe convidando. Tá bom, obrigada. Agora vamos ao quadro Gente de Vitória, né? A Vitória hoje está com um entrevistado aí, né? Que é uma pessoa de Vitória também. E esse o Duque, né, merecia vir para esse quadro, né? Gente de Vitória, porque o Duque é gente de Vitória, né? Uma pessoa que teve uma vitória grande na vida. Só o fato de estar fazendo 100 anos, né? Ao lado da família e presenciando tanta coisa, tanta história, né? Já é uma vitória gigantesca, né, doutora? Com certeza. Eu quero chegar lá, viu? Tomara que eu chegue. Se chegar lá com tanto sucesso, aí eu faço um comentário, você faz um livro, para ele, né? Tá certo. É um grande empreendedor, né? Porque o desafio de ter uma televisão numa cidade do interior é um desafio inaudito. Deus que diga aí, né? Que sem ele nada seria feito. Verdade. Cadê a Vitorinha, né, Vitória? Então tá na hora da Vitória, a gente vai aí para esse quadro Gente de Vitória. E depois do quadro a gente volta para encerrar o programa. Aí eu quero ver se dá tempo ainda falar da questão da violência aqui na Bahia, né? Que deu até uma melhorada nos últimos dias. E ontem, falando de esportes, ontem tivemos o Bahia jogando em Salvador, né, contra o time do Internacional e venceu por 1-0, gol de Biel. E com esse gol o Bahia saiu ali de pertinho do rebaixamento, né, subiu mais um pouco, está em 13º lugar na tabela de classificação. Pode ser que ele caia, né, hoje de novo com o resultado de outros jogos, né? Mas dependendo dos resultados aí dos jogos de Corinthians e outras equipes, o Bahia pode se manter por ali. Vamos torcer, né? O próximo jogo vai ser também na Fonte Nova, no próximo final de semana, contra o time do Fortaleza, hein? É uma parada dura aí, o Rogério Ceni foi o precursor dessa volta aí de forte do Fortaleza, né? Então vai ser um duelo difícil aí para o Bahia jogando em casa. E eu lembrei do jogo aqui porque eu falei de violência e ontem, antes do jogo, teve confusão nas ruas ali próximo a Nazaré, a Fonte Nova. Então, a gente lamenta muito, né, essa violência toda acontecendo aqui na Bahia. Mas vamos ao quadro Gente de Vitória e logo mais a gente volta depois da vitória. Olá, mais um quadro Gente de Vitória, eu sou Vitória Santana e estou aqui com mais um convidado deste quadro, onde traremos histórias de pessoas vencedoras, guerreiras, agradecer a Deus pelas histórias, né, que no dia a dia nós vamos criando história, Deus vai criando destinos
caminhos novos para aqueles que lutam, para aqueles que perseveram. E aqui eu estou com uma pessoa, né, que perseverou muito, né, que tem uma história de sucesso, porque o homem que vence as dificuldades é esta pessoa, que é uma pessoa de sucesso, uma pessoa que chega a vencer todas as correrias, as dificuldades, de onde veio, como foi criado, como foi tudo para chegar até aqui. É uma pessoa de sucesso. Eu vou falar hoje, né, assim, eu já estava assim, já viajando na história dele, lá nos bastidores a gente conversando, e eu estava viajando nessa história. É uma história muito interessante, muito forte também. A gente conhecer pessoas que estão aqui entre a gente no dia a dia, já com a vida já de sucesso, né? Porque já viveu tudo que passou e construiu a história. Então isso é ter sucesso. E quando a gente encontra pessoas assim, a gente não imagina como foi que trilhou os caminhos. E eu amo história. Eu amo gente que vence, tá com gente que venceu, gente que tem esse legado, gente que só quem passou por dificuldades é que gosta de ajudar as pessoas, tem no coração esse espírito, né, humanitário de olhar e querer participar também da mudança da vida de alguém. Então aqui eu estou hoje com Robenilson Sena Torres. Ele é bacharel em Direito, bacharel em Direito, pela Universidade Estadual de Santa Cruz, advogado, atual presidente da Associação Estadual de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, né, do Estado da Bahia, ouvidor-geral do município de Itabuna, ex-presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, também faz parte da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Itabuna, ex-conselheiro tutelar no município de Itabuna, ex-diretor do Departamento de Combate à Pobreza da Secretaria de Assistência Social de Itabuna, ex-gestor do CAD Único e Programa Bolsa Família do município de Itabuna, e atuou como professor no Colégio Estadual Valdelice Soares Pinheiro, onde atualmente desenvolve um projeto social de ensino de xadrez e cidadania pelo programa Educa Mais. Olha só, gente. Com 40 anos. 40 anos e fez tudo isso, mas ele começou lá atrás, bem cedo. E como a gente estava conversando, tudo que ele viveu, o despertamento pela educação, e vamos falar um pouco também sobre isso, mas nós vamos trazer essa história bem interessante de Robenilson hoje aqui. E você que conhece Robenilson hoje vai conhecer um pouquinho do que foi Robenilson lá atrás. Então seja bem-vindo. Assim, eu me sinto hoje assim, com todas as histórias que a gente já teve aqui hoje, Robenilson. Eu hoje, você conversando ali comigo, eu falei, meu Deus, que dia hoje, assim, trazer essa história de Robenilson, né? Para mim hoje, assim, é um prazer você estar aqui e trazer essa história. Muito obrigado. Porque quando a gente conta história, quem está nos ouvindo, nos assistindo, vai dar força para outra pessoa também. Quando a gente, uma pessoa conhece a história do outro, né? Então, assim, seja bem-vindo nesse quadro, Gente de Vitória aqui. Eu te agradeço por estar aqui comigo. Muito obrigado, eu hoje. que agradeço. Viu? E vamos lá, né? Vamos começar? Bom dia. É uma alegria enorme estar aqui conversando contigo. Poder compartilhar um pouco das minhas vivências, das experiências. Relembrar a boa mão do Senhor sobre a minha vida, a minha família, tudo que Deus fez. E quando eu ouvi assim, o título, né, Gente de Vitória, aí eu ficava me questionando, o que é ter vitória na vida? Será que vitória é ter dinheiro, ter sucesso, ter fama?
Mas vitória é você tá aqui bem, tá aqui com vida, tá aqui com saúde. É olhar para trás e saber tudo que viveu, todos os desafios, e Deus te trouxe até aqui. E é meu sentimento que é de gratidão, de alegria. Deus nos coloca para poder fazer parte da história das pessoas, de alguma forma ajudar a ser instrumento. Mas eu falo, né, todo mundo tem uma história. A minha história ela começa na infância, mas é uma parte da minha vida assim que eu pouco falo. Embora já atuei no Conselho Tutelar, sempre atuei com crianças e adolescentes. Atualmente, como falou, presido uma associação estadual, eu faço assessoria, orientações para conselheiros no estado inteiro. Então a gente tem sessão em todos os municípios. Aqui em Itabuna, na ouvidoria, a gente ouve a história das pessoas, tenta apontar um caminho e, de alguma forma, como eu estava dizendo, a gente conversando ali, quando a gente passa por algumas situações, algumas vivências, fica mais fácil de se colocar no lugar de outra pessoa. De saber o que é que a pessoa está sentindo, qual a celeridade que a pessoa quer que dê aquela solução dela, a questão de angústias e qual o caminho que ela quer seguir. E a minha história, Vitória, na infância, assim, eu não tive uma infância que eu possa considerar como uma infância das melhores. Por conta de algumas lembranças que eu tenho, principalmente em relação à questão familiar. Tá? A princípio, a minha mãe, professora Robélia, professora aqui no município de Itabuna, ela sempre foi minha âncora, continua sendo o tempo inteiro, entendeu? A pessoa, o anjo que Deus colocou na minha vida para que as coisas não dessem errado. E eu falo, eu não poderia estar aqui, não era para estar aqui. Eu tive muitas chances na vida. E minha mãe foi a pessoa que foi a âncora para mim. Convivi com meu pai até os 9 anos. Era um cenário de muita violência doméstica, muita situação que a gente presenciava. Na sua família? Na minha família, comigo, eu tenho um irmão, um ano mais velho, e minha irmã. E teve uma história muito de violência, algumas lembranças que são lembranças muito desagradáveis. Meu pai também, ele viajava, era motorista muito. Minha mãe às vezes deixava a gente ela ensinava 2 turnos, deixava a gente com outras pessoas para cuidar, para olhar enquanto ela estava trabalhando, para sustentar a família, né? E eu presenciei também algumas situações que, quando eu atuei como conselho tutelar, como conselheiro, eu falava, eu sei que essa criança está passando em vários cenários. Em vários cenários mesmo. E aí presenciava situações de abuso. No meu bairro, morei no bairro Santo Inês. Na época, eu tenho uma lembrança assim que 2 bandidos, que eram um dos mais perigosos na área, na cidade inclusive, ele praticava abusos com crianças, e a gente presenciava aquelas cenas. E falei, depois que deu trabalho, inclusive para a polícia capturar, teve uma troca de tiro, morreu. E assim, foi uma cena que eu nunca comentei isso com ninguém, mas são cenas que sempre vem à mente. Situações que assim, a gente está em uma época que está se falando muito sobre o cuidado com criança, violação de direito, abuso sexual, e essas coisas vai trazendo cenas passadas por mim na infância e flashes de várias situações que eu presenciei e algumas que eu vivi. Quando eu tinha 9 anos, eu fui para Salvador. Lá eu fui morar com minha avó. Minha mãe separou do meu pai. Ela sozinha não estava. A minha avó me pediu para criar, assim, para ficar lá um tempo com ela até ela se restabelecer. Foi uma época também de muita. A situação econômica não estava boa. Teve uma época que o professor nunca foi de fato valorizado, né? E ela teve uma época que estava 4 meses sem salário. Então a minha avó falou: traz o Robinilson para cá. Ela me mandou, fui colocado no ônibus, minha avó me pegou na rodoviária e fiquei com minha avó. Lá eu ficava numa situação assim, eu não passava necessidade lá em Salvador, mas o local que eu estava tinha muitas amizades, algumas amizades chamavam para fazer coisas erradas, eu acompanhava esses meninos, ficava na estação ferroviária, mas assim,
eu tinha valores, eu tinha uma criação. A minha mãe, ela sempre me ensinou o que é certo, o que é errado. Os valores é o que Os valores me sustentaram. Verdade. Para não pegar nada que não fosse meu. Sempre respeitar as pessoas. Então, isso foi de criança, assim, o respeito pelo outro. Então, essa coisa eu trouxe desde criança. E isso me ajudou, inclusive, a não seguir por outros caminhos. Por caminhos que não fossem os caminhos da verdade, da paz, o caminho certo mesmo. Fiquei em Salvador com 10 anos, eu ficava no mercado, empacotando, às vezes não voltava para casa, os meninos que moravam na minha comunidade passavam fome, às vezes ia para trás do mercado comer aquelas coisas assim, uvas podres e tal, eu ia com eles, comia também, então eu ficava na rua. Com 10 anos, eu comecei a estudar lá. Minha avó sempre ela foi muito rígida com essa questão de estar atento com as amizades que eu andava. Mas eu falei, não, minha avó, eu quero vender picolé. Pedi uma caixa de isopor e aí comecei a vender picolé em Salvador. E aí ficava na estação ferroviária, nas estações de ônibus. Conheci Salvador nessa época, com 10, 11 anos, andando sozinho. Com 12 anos, teve um projeto lá chamado Projeto Cidade Mãe. Eu estava na estação ferroviária. Uns amigos que eu estava pegavam pedra para jogar em outras pessoas, em outros meninos de outros bairros. 2 comissários de menor à época me pegaram, levaram para a delegacia de menores. Aí falava, esse aí eu não sei quem é não, tá aqui pela primeira vez. Levou um amigo meu para um quarto, acho que lá eles iam dar a palmatória, e fala, depois do almoço eu volto para ver o que eu faço com esse. Aí algumas pessoas conversaram com ele, falaram que era de um projeto Cidade Mãe e tal. Eu lembro isso lá em Salvador. Aí conversaram com minha avó, tal, passaram a me acompanhar. E eu comecei a entender que, assim, inclusive isso me ajudou muito hoje, que as pessoas elas precisam das outras, precisam de trabalho, e esse trabalho social é importante. Quando eu voltei para Itabuna, eu comecei a estudar no colégio estadual Presidente Médici, no bairro Califórnia. Eu sempre fui morador do bairro de Santa Inês. E nesse colégio já tinha, com 13, 14 anos, eu já comecei a me envolver com o movimento estudantil. Aí já entrava em outra fase da minha vida, já saía da fase da infância, das coisas que eu vivia, das oportunidades que eu tive. Você continuou na escola. E você aí continuei na escola. Que o caminho da educação, como é importante, né, para a mudança do indivíduo, do ser humano. E das pessoas que elas estão dispostas a ajudar, né? Eu lembro eu sempre lembrei muito das pessoas que me ajudaram, de falas que falavam para mim. Toda vez que tinha alguma coisa errada para fazer, eu lembrava que alguém me dizia, não, acredita em você, não, você não vai por esse caminho, não, você tem potencial. E essas frases, elas sempre foram... eu sei muita gente que falou isso para mim, e ela sempre me ajudou a dizer, não, eu consigo, eu vou por esse caminho, que esse é o caminho que vai me fazer vencer. Então isso foi muito importante. E eu sempre quis reproduzir isso também. Eu sempre quis ser um entusiasta de pessoas, dar esperança para as pessoas. Você absorvia aquele apoio que lhe davam, e aquilo ficou dentro de você. Ficou. Da sua vida. Ficou. E sempre quando encontrava com alguém que estava com situação, aí eu já passei por essa situação, mas o que me falaram, eu vou falar para essa pessoa também, ó. Não vá por esse caminho não, vá por esse. E o que eu podia fazer, eu fazia. A minha história no movimento estudantil também foi uma fase determinante para mim. No ano 96, 97, eu lembro que eu estudava no colégio, hoje é o Flávio Simões, era o antigo Presidente Médici, era naquela localidade. Bairro Califórnia, Santa Inês, sempre foi áreas esquecidas pelo poder público. Nada de oportunidade para jovens, nada de equipamentos culturais, coisas que pudesse dar oportunidade. Como as escolas públicas deveria ser uma carência, né? Na época, não tem muito tempo, né? Não tem muito tempo e assim, totalmente desestruturada, né? E quando qualquer chuva que dava naquele colégio ali tem um esgoto atrás, era meio metro de água, 1 metro, e aí a gente não ficava uma semana sem aula. E eu lembro, a gente precisa se reunir. Conheci algumas pessoas, falaram, olha, vai ter um comício aqui, vai ter um governador, na época era Paulo Souto, e aí a gente vai se mobilizar. Juntei com alguns amigos, com alguns colegas. Você tinha 15 anos? Eu tinha 14 anos. Meu Deus. Eu tinha 14 anos na época. Já estava com essa força, né? Conseguimos 5.000 assinaturas, abaixo assinado.
na praça do bairro Califórnia, pedimos ao governador, a Paulo Souto, na época, a necessidade, apontando a necessidade de uma escola de ensino médio e de melhorar aquela escola ali. E aí, com um ano depois, ele prometeu pra gente que ia levar uma escola de ensino médio, e aí construiu. Antigamente tinha um campo chamado Campo dos Gringos, e foi construída a escola, a primeira escola de ensino médio da região norte de Itabuna, Colégio Estadual Presidente Médici. Fui a primeira turma de ensino médio, me formei na escola, já participava de grêmio estudantil, de vários projetos, ações como estudante. Quando eu terminei em 2001, eu não saí da escola. Tinha um projeto era até da Rede Globo à época, Amigo da Escola. Eu comecei nesse projeto com aula de xadrez na época, não, teatro. Gostava muito de teatro. E comecei com esse projeto. Intersala também, sempre fazia intersala com os alunos. Fiquei com um projeto de intersala na escola por quase 10 anos. E fiquei até 2007. De 2001 até 2007 com o projeto. Em 2007, eu fui convidado pela professora Magali, atual diretora, para ensinar em uma turma. Que essa turma, a escola era uma comunidade, assim, está em uma área que ela tem situações de tráfico nos arredores, tem várias situações de facções, e tinha uma turma que essa turma era ligada. Nessa época já tinha? Já tinha. Essa turma era ligada a pessoas que estavam envolvidas com a criminalidade. E eles fizeram um desafio. Eu lembro como eu comecei a ensinar, e eu fiquei, desse momento aí, ensinando por 15 anos nessa escola. Você é um sobrevivente que sobreviveu a toda esse como é que diz, esse lugar, né? Sim. Que você vivia, que você presenciou, onde você teve colegas que talvez hoje eles não estão, né? Não, muitos não estão mais. Muitos não estão mais nem aqui. Muitas pessoas que eu ensinei naquela época. E você, desse ambiente que você viveu ali, né? Você viveu nesse ambiente, você é um sobrevivente daquilo ali, né? Tinha situações no meu bairro que a pessoa chegava, olha, segura aqui essa arma, acabei de matar um ali, tá quente ainda, me dava segurar na minha mão. E falava, essa pessoa, todo mundo respeita, sempre teve essa situação assim. E aí voltando a falar como eu comecei a ensinar, e eu passei 15 anos ensinando, dando aula no Colégio Estadual Presidente Médici, e eu lembro do início. Lembro da minha mãe, que ela falou que ela tinha um menino pequeno. Ensinava aqui sem contrato. Sem contrato. Sem contrato no Estado. Sem contrato no Estado, não tinha vínculo com o Estado. Aí eu já vou explicar como era esse processo. Lembro que minha mãe, eu espelhava muito na minha mãe, ela é professora, eu gostava desse negócio de ensinar. E ela falava, olha, tem um menino que ele falou que ia trazer uma faca para me pegar, porque eu tirei ele de uma brincadeira que ele tava. O menino, quantos anos minha mãe? Ele tem 7 anos. O que é que a senhora fez? No outro dia, ele achou que veio todo escabeado, achou que eu ia levar para a diretoria. Eu chamei ele e dei um abraço no menino. Esse menino passou a ser meu amigo, passou a me ajudar, e eu ganhei esse menino para mim. Falei, olha, o afeto, a relação como você trata o outro. Aí, nessa situação eu lembrei de uma sala que ele estava uns 3 meses sem aula, de sociologia e filosofia, porque eles fizeram o desafio de não ficar professor dessas matérias. O que é que você acha porque ele vem com essa revolta? Ele quer alguma coisa, ele está gritando? Ele está gritando. Situações que extrai do dia a dia, e muitas vezes a escola passa despercebido que aquela pessoa tem uma história, que aquela pessoa é um indivíduo que tem uma dificuldade, ele quer atenção. E eu percebi isso nesse dia. Um aluno, ele encontrei até recentemente, a gente lembrando dessas coisas, aí ele me falou, professor, naquele dia eu estava armado. Quando eu entrei na sala, eu falei, professora Magali, deixa eu ficar nessa sala aqui para conversar com os alunos, tal. Aí eu falei para eles que ia ensinar sociologia naquele dia para eles. Aí eles começaram, um elefante incomoda muita gente, e aí começaram aquela música e que eu não ia ensinar, e que nenhum professor ia ensinar naquela turma. Mas eu identifiquei que tinha um que ali puxava todo mundo, que era o líder e as pessoas respeitavam. No final eu falei, fulano, eu quero conversar com você. Nada, professor, você sabe quem eu sou, sabe não sei o que e tal. Eu falei, calma, você nem sabe que eu quero conversar com você ainda. Aí eu falei, olha, amanhã eu vou fazer isso, eu quero que você me ajude nisso, nisso e nisso. Você vai ficar com a caderneta, vai fazer a chamada. Ele gostava de poder. Eu falei, você vai sentar do meu lado. Ele sentou, fez a chamada na caderneta, que nenhum aluno pegava, nenhum pegava. Aí ele se sentiu importante.
E a partir daquilo ali, quando alguém falava, rapaz, deixa o professor dar aula, a professora tá tendo aula, ela tá. Tudo em silêncio, os alunos... Chamou ele pra você. Chamei pra mim, ganhei a turma toda. Isso. Fiz diferente. Tratei o outro com respeito. Eu nunca tive problema, em 15 anos, de um aluno me desrespeitar. Nem eu desrespeitar aluno. Sempre assim, esse trabalho de parceria, de cumplicidade, de saber qual é o limite de cada um. Você foi aquela criança que você também queria aquela atenção. Eu queria, e eu via isso. Criança. Eu olhava como minha mãe fazia. Minha mãe é educadora infantil há mais de 40 anos. E assim, eu via como as crianças começavam a gostar dela. E ela conseguia aplicar, dar a aula que ela precisava dar. Então, a gente tinha um momento de brincar. Agora, assim, eu sempre consegui transmitir o que eu precisava e com o respeito da turma, sem precisar levantar a voz, sem precisar gritar, tratando as pessoas com respeito. Eu sei que o segredo era isso. Era justamente o respeito. Eu fiquei 15 anos na escola dando aula. Aí, eu não tinha vínculo com o Estado. Quando eu terminei em 2001, aí eu, em paralelo a isso, tem uma outra história. Quando eu entrei em 2001, eu terminei o curso, não fiz o vestibular da UESC, perdi. No segundo ano, perdi o vestibular da UESC. As pessoas falavam, o UESC não é para você. Você tem que tentar outra coisa, vai fazer outra coisa. E aí entrou um projeto chamado PRUNE, Pré-Universitário para Negros Excluídos. Eram 5 núcleos aqui em Itabuna, e um era lá na Rio Branco, na Igreja Aparecida, na Califórnia. Tinha professoras como Daniela Galdino, Larissa, Egnaldo França, todo mundo conhece, que fazia parte desse projeto. E ele ensinava assim, olha, a faculdade é para vocês também. Vocês podem participar, vocês podem, a gente está aqui para poder instrumentalizar, ensinar a redação, ensinar a matemática, o português, a linguagem. Mas, paralelo a isso, quando vocês entrarem, que vocês vão entrar, e a gente acreditava nisso, a gente tinha colegas que passavam pelo programa, eles entravam na UESC, quebrava aquele paradigma que aluno de escola pública não acessava, que era na época, era aluno das escolas particulares. Eu via estampado nos outdoor, falava, mas eu quero entrar naquele lugar também. E eu sempre tive as pessoas que diziam, você pode. Mais que a maioria das vozes diziam que não. Mas as pessoas que acreditavam na gente, elas ensinavam o caminho. Elas falavam, você tem um dever moral de quando entrar, você ajudar a mudar aquele lugar e você dar um retorno para a sociedade. A universidade é uma universidade pública, você tem que dar um retorno para a sociedade. Com o quê? Com valores, com aquilo que você vai aprender. Então, com ações sociais. E eu sempre tive isso comigo, de que eu não podia ser um individualista. Chega lá, eu quero entrar, fazer meu concurso, pronto, criar minha família e pronto. Sempre tive esse viés social. E essas pessoas foram importantes nesse momento para mim. Consegui entrar, passei no vestibular de economia. Na época, uma das maiores alegrias da minha vida, passar no vestibular da UESC nesse momento, que era muito mais difícil. E aí, como eu já era estudante universitário de uma área de humanas, o Estado tinha um programa chamado PST, que era Prestação de Serviço Temporário. Eu poderia ensinar durante período temporário com contrato. Aí eu passei a ensinar na escola. Aí eu tinha PST, só que o PST tinha aquele problema de salário, né? Quem foi PST lembra, 3, 4, 5 meses para começar a pagar. E aí a gente tinha que estudar. Aí eu saía, dava 5 aulas de manhã, Sociologia e Filosofia. Inclusive nessa turma, continuei, como deu certo, aí eu fui contratado pro ano seguinte. Olha, agora você vai dar aula o ano todo. E aí fui, ano a ano. Dava 5 aulas de manhã, 5 aulas à tarde. À noite, ali pra carona ali do Posto Cachoeira, eu dava na Califórnia, no Presidente Médici, na mesma escola. Mesmo que você estudou. Mesmo que eu estudei. Que Paulo Souto fez a reforma, isso, né? Isso, que ele construiu a escola. Construiu a escola? Construiu a escola de ensino médio. Construiu. O Flávio Simões, o Presidente Médici, que hoje é o Flávio Simões, deu para o município e construiu uma escola nova. E vocês conseguiram as assinaturas. Que foi fruto de uma mobilização do movimento estudantil, uma mobilização popular, a comunidade ajudou e a gente conseguiu. E aí eu ia para carona, não tinha dinheiro de passagem para o UESC. Eu fiquei muito tempo assim, dando aula de 5 aulas de manhã, 5 aulas à tarde e ia para o UESC estudar até a noite, até umas 10 horas. A minha graduação em economia eu não consegui me formar, por conta da questão de trabalho, por conta de eu não tinha uma base de matemática, essas coisas para continuar na faculdade, a gente não tinha. A inversão da grade, inclusive, estava errada na época. Um professor de matemática aplicada falou: você não tem que estar com essa matéria sem ter fundamentos.
eu dependia muito de professor. E aí, como eu sempre gostei de ler, falei, direito vai ser melhor para mim. Direito vai atingir o meu propósito. É o propósito. E aí, acho que com 5 semestres, eu fiz o vestibular de direito e passei. Aí pronto, aí eu encontrei o meu caminho, gostei demais da área, de tudo que apredia. Você teve algum preconceito? Você assim, a gente tinha. Diretamente eu não tive, eu não tenho lembrança assim de faculdade dessa época, mas assim, preconceito velado, né? Quando pessoas, você faz o quê? O ESC? E você estudou aonde? Eu estudei lá no colégio, lá no Médici, Califórnia. Você fez escola particular? Não. Eu acho isso um tipo de preconceito velado, mas entendeu? Quando eu tava fazendo vestibular, me falei, esquece, direito, você não vai passar em direito, né? Aí eu falei, por que não? Direito, passou a passar em direito, tem que fazer. Aí citava o nome das escolas particulares. Então essas coisas, pra mim, ela funcionava de outra forma. Eu sempre gostei de desafio. Quando a pessoa fala, você não vai conseguir até ali. Acho que aquilo ali me dá um gás maior para poder falar, não, eu vou conseguir, por que não? A educação, não importa onde você fez o primário, onde você fez o ensino fundamental, quem estuda é você. Quem vai se esforçar é você, o aluno que se esforça, não é a escola. Tem pessoas que podem estudar em escolas particulares e não passam em vestibular em faculdades, né, universidades públicas, né? Verdade. Então isso é o esforço da pessoa, é o querer da pessoa, né, realmente, né? Aí quando eu chego no curso de Direito da UESC, aí me encontro com outra situação, totalmente diferente do curso de Economia, uma outra turma. Falar, esse curso de Direito tinha até uma porta de vidro lá, eu tenho ainda até hoje, era o único que tinha uma porta de vidro, os outros eram abertos, eles não, ele tinha uma porta de vidro na entrada. Aí esse curso aí é muito elitista. Aí eu falei, elitista aí livros caríssimos, os da biblioteca tudo defasado. Tem quantos anos? Eu entrei na UESC para fazer Direito em 2009. Foi em 2009. E aí eu falei, não, mas não tem que ser elite, tem que ser um curso para as pessoas. Né? Eu só sei que tinha um centro acadêmico, eu falei, esse centro acadêmico, ele fui convidado para fazer parte, para poder ajudar a entender o curso e tal. E aí eu fui, logo no terceiro semestre, chamado para fazer parte do CAJAN, Centro Acadêmico de Direito João Mangabeira. E aí, secretário-geral, e no ano seguinte foi eleito presidente do CAJAN. Imagine, presidente do CAJAN. Agora vamos conversar com os professores, vamos conversar com a reitoria para ver de que forma a gente pode melhorar. Não, mas aqui o curso é assim mesmo e tal. E eu falei, sozinho a gente não consegue. Reuni com escolas de direito em outros lugares, as 4 estaduais, o FS, a UNEB, a UESB, a de Feira de Santana. E fizemos um dia de mobilização, convidamos a imprensa e tal. Fechamos aquela porta de vidro, colocamos um cadeado e chamamos a atenção para o curso da sociedade. Jogamos uma carta aberta para todos os canais de comunicação da Bahia, os principais. O curso da UESC é assim, o curso da UNEB de Direito está desse jeito, o curso de Feira de Santana está desse jeito. Então não é um curso popular. Não é um curso assim que abre espaço dê oportunidade para as pessoas. E a gente falou, e só sei que conseguimos chamar a atenção para um curso que até então as pessoas não conheciam. Abrimos mais. E eu falei, o movimento estudantil... Fechada, abriu mais. Abriu. Né? Aí eu consegui também entender, e desde o estudante secundarista, que o movimento estudantil, quando você tem uma pauta e você consegue encontrar os caminhos com articulação, com diálogo, sem nenhum tipo de arruaça, na diplomacia, mas chamando a atenção, você consegue alguns resultados. E graças a Deus, depois disso aí, elegemos também o CAJAN, o DCE da UESC, fizemos um grupo de mobilização. É necessário um olhar de alguém para dizer assim, isso aqui não está certo, né? É necessário. E sempre quando eu chegava em lugar, a primeira coisa, isso aqui não está certo. Mas se não é para mim, por que não é? Por que esse espaço quer me isolar de alguma forma? Se é um espaço público, se é um espaço que precisa ser... E o curso de Direito já me dava ferramentas. Eu entendia. Se a Constituição está dizendo isso aqui, aí você olhava para o lugar que você estava. Então, alguma coisa está errado. E aí a gente tinha que encontrar as ferramentas para poder, de alguma forma, melhorar. Como é hoje a vida do advogado? A vida do advogado. Vida hoje.
A minha vida de advogado é o seguinte, e aí depois que eu atuei no Conselho Tutelar... Sim, a partir de quando esse olhar para o Conselho Tutelar? Como é que você chegou ao Conselho Tutelar? Aí, olha... Ou o Conselho Tutelar chegou até você? Não, eu lembro que teve um professor muito importante para mim, referência nessa área de direito da criança e do adolescente, que é Dr. Marcos Bandeira. Dr. Marcos Bandeira, ser humano. Ele fez uma aula, eu estudava Estatuto da Criança e do Adolescente com ele, primeira vez que eu me deparei com o Estatuto, e em um seminário, a minha equipe ia ficar para falar sobre Conselho Tutelar. Que é isso? Conselho Tutelar, para que serve? De onde veio? Não tinha nenhuma ideia, embora a gente ouvia falar, mas não sabia que aplicação teria. Aí eu comecei estudando, apresentei o seminário e falei, esse aqui é o caminho. As ferramentas que este órgão tem e que de alguma forma não estão sendo usadas, por que não estão sendo usadas? E aí comecei a me questionar. No ano seguinte, já despertado para essa questão de Conselho Tutelar e via o poder que este órgão tem, com as ferramentas que a lei federal lhes outorga, eu vi que ali tinha muita coisa que dava para ajudar crianças e adolescentes, principalmente no lugar onde eu morava, no lugar onde eu via. E eu sempre questionei que a Zona Norte de Itabuna, e nessa época, por exemplo, 2012, Califórnia, Monte Cristo, Nova Califórnia, Santa Inês, chegou a ser a área da cidade onde tinha maior criminalidade de crianças e adolescentes, de vítimas de homicídio, inclusive. Em um momento em que Itabuna estava configurando no polo nacional como a cidade mais violenta para crianças e adolescentes. E eu estava num lugar onde, dentro da cidade, era o nicho. Aí você olha, tinha políticas, mas falta efetividade, falta equipamentos, falta... Nessa época, eu lembro... Nessa época, o Conselho Tutelar não era tão atuante como hoje, né? Não era. O Conselho Tutelar não era atuante, não. Por muita coisa. E eu atribuo muito a isso o fato da sociedade até hoje não ter entendido o papel do Conselho. E também pessoas também que se voltem, que estão no Conselho, né? Hoje tem pessoas mais atuantes no Conselho. Né? Falta de investimento, informação continuada, capacitação. Então, por muito tempo o conselheiro entrava lá para poder fazer papel de outro, preencher lacunas, fazer o papel da assistência social, fazer papel do judiciário, entendeu? E não o seu papel. Então, isso ainda tem. Eu acompanho conselheiros em todo o estado, a gente vê isso ainda, muitos conselheiros sem a capacitação necessária para estar ali, sem entender o real papel. Então, a gente tem muito disso. Mas hoje o olhar está diferente. Hoje há uma proatividade maior desse segmento para que as coisas mudem, as coisas elas fiquem como o legislador pensou quando pensou na ideia de criar o Conselho Tutelar. Então as coisas estão mais diferentes hoje. Mas eu lembro que nessa época, por exemplo, eu fazia parte de um conselho chamado Promoção da Igualdade Racial. Estava em Salvador e um coronel lá se gabando por ter criado as bases comunitárias, criou a do Bairro da Paz, que era um sucesso, diminuiu a criminalidade, e eu olhava para Itabuna com aqueles índices que estavam. Pensei eu, como pode, assim, uma base comunitária ter esse resultado? Questionei ele lá questionei e falei, olha, coronel, lá em Itabuna, no meu bairro Califórnia, Santa Inês, tem uma base comunitária, mas essa base comunitária foi construída em cima de uma quadra de esporte. Como pode? Você vê que há uma inversão de valores. E ele, não, ela é temporária, ela vai ser construída no terreno ao lado. Ela foi construída no terreno ao lado. O terreno que ela foi construída era para ser uma praça pública. Você vê que continuou. E ele falou, na base comunitária, ela serve para poder preparar o local para chegar a outras políticas públicas. O esporte, a educação, o lazer. Nunca chegou. Entendeu? Então não há uma comunicação entre os setores do poder público. Falta alguma coisa para se integrar, né? Falta. Tá integrado, né? Aí falta diálogo entre as partes. Você chegou a ser presidente do Conselho Tutelar? Cheguei. Aqui eu cheguei a ser coordenador. 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 Fui coordenador. Sim. A luta mais era uma luta salarial. Coordenador é o quê? Coordenador é coordenador de todos os conselhos? Isso. Não, coordenador aqui em Itabuna são dois. O conselho é um órgão colegiado composto por 5 conselheiros. Sim. Paridade, não há hierarquia. O coordenador não tem uma hierarquia mais, mas é aquele que participa de reuniões externas, que recebe correspondência, que convoca a reunião, que representa o conselho em outros espaços. Você já foi conselheiro também? Eu fui conselheiro tutelar, fui eleito conselheiro. Certo. Aí,
a cada 6 meses escolhemos um dos conselheiros para coordenar o órgão. E aí a nossa luta maior é por salário. Um salário mínimo. Ao conselheiro era exigido dedicação exclusiva. Não pode ser conselheiro e ter outro trabalho. Não pode ser conselheiro e vender coxinha, vender geladinho, ter um comércio. Não pode, você tem que ser só conselheiro tutelar. Mas é um salário mínimo, então era muito irrisório. Entendeu? Então nossa luta sempre foi para a valorização do órgão. Equipamento, estruturação, internet, ter o papel ofício. Não pode ter outra função? Não pode ter outra função. A lei exige dedicação exclusiva, 24 horas ao conselheiro. Então tem um regime ali de carga horária, normal, de 8 horas, mas tem que ficar escala de sobreaviso e escala de plantão. Então tem, ou seja, dedicação exclusiva ao conselho e pela lei todos os conselheiros são chamados. Isso. Por mais que tenha uma escala interna, olha, hoje você vai ser o plantonista, mas para a lei todos os conselheiros são conselheiros 24 horas por dia. E hoje você faz parte, como existe uma associação? Isso, existe uma associação, hoje a associação no estado da Bahia é chamada Aquiteba, Associação Estadual de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do estado da Bahia. Eu sou ex-conselheiro tutelar. Quando eu comecei a advogar, eu fui convidado para fazer a parte jurídica dessa associação. Então, como eu já entendi o funcionamento, já entendi as distorções, eu fui ajudar a melhorar essa lógica em outros municípios também, com orientação. Então, eu tenho um serviço de orientação a conselheiros há 4 anos. Então, já conseguimos atender conselheiros em todo o estado. E hoje o telefone está ali, várias ligações para me ajuda nisso aqui, meu município está assim, o juiz pediu dessa forma, o promotor pediu dessa forma. Eu falei, vamos pensar diferente, dessa forma aqui que você vai andar. Então a gente tem esse trabalho. Aí eu fui eleito esse ano como presidente dessa associação. E como advogado fui eleito presidente da associação. Voltando um pouco na faculdade, no 9º semestre, eu fui fazer, aí tive outro desafio também, a OAB. A OAB, já falando na questão de advogados, eu falava, olha, você, para depois de terminar a faculdade, você vai ter que fazer um curso que talvez você estava envolvido aí em movimento estudantil, outras coisas, você não teve condições de estudar para a OAB e tal. No 9º semestre eu fui fazer a prova. Eu já era conselheiro tutelar. Eu vou fazer a prova. O povo fala que é um bicho de 7 cabeças, de fato é muito difícil. A prova da OAB é um funil. Eu vou fazer a prova para ver como é o funcionamento dela, e quando eu terminar a graduação no ano seguinte, e a OAB permite, no último semestre você fazer a prova. Se passar, já fica ali aprovado para quando concluir a faculdade, você já dá entrada na carteira. E eu tive a graça de Deus de ser aprovado nessa vez aí, de primeira. Então, já era um alívio. Já era um caminho para você. Já terminei a faculdade, já me deu ferramentas já para outras coisas. Eu vou pedir as fotos aqui. Pensa. Tá? Porque nós temos agora só 5 minutos. Uhum. Ainda falta pra gente falar sobre o seu evento que vai ter, né? Sim, sim. Por favor, produção, as fotos. Ali é você, pai, né? Eu tive 2 filhos prematuros, Gabriel e Isaac. Você é casado com... Eu sou casado com Fernanda. Fernanda. Casado há 9 anos. Mas você tem 3 filhos, né? Tenho 3 filhos. Com 1 ano tivemos... Aí, Conselho Tutelar, fizemos um Dia Nacional do Conselheiro, assim, o aniversário do Conselho. Pedimos uma audiência pública para falar sobre os problemas que o Conselho enfrentava. Aí tá Gabriel e Isaac. Ele com gêmeos. Com gêmeos. Ele tem 3 filhos. 3. Aí depois chegou o Igor. O Igor tem 3. Depois dos gêmeos, né? Isso, aí é no Colégio Presidente Médici. Você botou assim, a educação... Do caráter não se faz por meio dos livros. A educação do caráter. Aí a mobilização contra a exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Aí já atuando no escritório. Né? Isso. Como advogado. Uhum. Aí já na OAB, aí eu fazia parte da Comissão de Direito da Criança e Adolescente. Aí palestra, depois que saí do conselho, comecei a palestrar também, fazer formação de conselheiros, da capacitação. Então eu tenho esse trabalho paralelo. Aí entrevista sobre o sistema de garantia de direito da criança. Da criança e dos adolescentes. Isso aí foi com Tendas do Sicorá, no Sertão. Aí seminário territorial também. Com a Aquiteba a gente faz seminários estadual, que é 1 vez por ano. E 4 vezes no ano faz seminários territoriais, assim para abranger outras regiões do estado.
Essa foi em Piauí, em 2022. Aí também seminário estadual. O movimento, né? Isso. Aí essa aí já foi conferência da criança e do adolescente, que foi no final do ano. Eu fui convidado para fazer a palestra magna, abrir conferência em 8 municípios, falar justamente sobre direito da criança. Essa aí foi em Arataca. Aí criança lá em Firmino Alves também, depois da conferência. As crianças reúnem para poder tirar dúvidas, tá? A gente foi reunir na praça pública aí, e aí eles são criança muito curiosa, né? Eu lembro como eu era, né? A Você curiosidade. sabe lidar com a criança, né? Você sabe sei. Entrar no mundo deles, né? Uhum. A gente aprende, né? Com criança, adolescente aprende todo dia. A gente acha que sabe, mas todo dia tem uma tirada nova, alguma situação. Aí eu já atuava como diretor de combate à pobreza aqui do município. Aí a gente está fazendo parceria com a Caixa Econômica para os programas nos condomínios Jubiabá, São José e Gabriela. Programa de capacitação, que hoje tem um Senai dando essa capacitação. E aí foi nesse período em que a gente estava formalizando essa parceria. Aí foi recente para o plano decenal, aí é o secretário Felipe, secretário de Direitos Humanos, secretário de Estado. Aí conferência estadual da Advocacia Baiana, aí também foi recente, essa aqui foi nesse ano em Salvador. E aí tá meus tesouros, Isaac, Igor e Gabriel. Aí foi também, essa foto foi tirada no Dia dos Pais. Meninos, né? Isso. E como é ser pai, hein? Ser pai é um aprendizado, né? Uma maravilha, quando chega em casa, que vê aqueles meninos, meu pai, aquela coisa, você aprende com ele o tempo todo. Todo dia eu fico encantado com os meus filhos. Tá? A gente tá numa geração que os meninos são diferentes, né? Eles parecem que já nascem com um chip Aquela foto ali agora. Essa foto aí é com minha avó. Minha mãe é de cá. E meu irmão e minha irmã. Você é aquele pequenininho ali? Eu sou aquele pequenininho. Que tá de chapéu Isso. ou o que tá perto? Não, o que tá perto ali, ó. Ai, gente, olha a carinha dele. A sua avó tinha uma cara assim de guerreira, né? Minha avó era. Minha avó sempre foi. Meus alicerces também. Aí foi uma mobilização em Aracaju. Eu era membro de uma Corered, que era Conselho de Estudantes da Regional Nordeste. Daí a gente saía. Eles vinham pra cá, eu ia pra lá também, a gente fazer mobilização. Aí a gente tá fazendo mobilização pelo curso de Direito e pela Universidade Pública gratuita de qualidade em Aracaju. Movimento estudantil. A gente viaja, nós das histórias. Histórias, esse percurso todo da sua vida. E você, a associação, né, que você é presidente. Isso. Vai ter um evento em Ilhéus? Vai ter um evento em Ilhéus, seminário estadual, nos dias 16, 17 e 18. Tá, é um evento onde vai ter palestrantes como o Dr. Murilo de Giacomo, um dos principais nomes na área de infância, promotor em Santa Catarina, um dos maiores nomes no Brasil, Dr. Aline Duarte, Salles Barbosa, ex-conselheiro referência aqui na Bahia nessa área de infância, nomes como serão vários nomes e temas importantes. Vai ser no Teatro Municipal. E por que você vai fazer Ilhéus, não faz aqui em Itabuna, né? Porque assim, ela não é escolhida por mim, a sede já estava predeterminada numa assembleia anterior à minha gestão. Aí no próximo já estava lá determinado. Então esse evento é só para conselheiros? Conselheiros e rede de direito, assim, quem são? Conselheiros municipais, pessoas que atuam com infância e adolescente, assistente social, CRAS, CREAS. Então o que a gente chama de todo o sistema de garantia de direito estão convidados. Promotores, juízes. Então quem atua com infância e adolescente está convidado, porque assim, não adianta eu conhecer só meu papel. É importante que eu conheça o papel do outro. E a rede, para ela funcionar, todo mundo tem que se entender. Tem que estar junto. Tem que estar junto. A assistente social também que tem que estar junto com o conselho, Tem que estar junto com o conselho. Para poder ter essa conexão. Então, por isso que a gente chama o convite não só a conselheiros, porque o conselheiro saber, mas o outro precisa conhecer também, entendeu? Então é um convite ampliado. Interessante. Até pessoas também que trabalham com projetos, com criança também. É interessante participarem também, não é? Isso. Tem muita gente que tem ONGs, né? Porque as ONGs, por exemplo, elas trabalham com criança e adolescente, e quando o conselho encaminha, aplica a medida de proteção, são parceiros nossos, então o convite está aberto para essa rede de apoio. A gente precisa de parcerias para poder o trabalho ter efetividade, né?
Temos quantos minutos, Bárbara? A Bárbara já está chegando aí perto. 2. Robenilson e hoje? Robenilson hoje É pai, é esposo, servo de Deus, congrego na igreja presbiteriana, como sempre congreguei. E é aquela pessoa que tá assim, fica atento, né? Principalmente nessa área de infância e juventude, para ser instrumento de Deus. Se eu puder, de alguma forma, ajudar a mudar a nossa realidade. E é a pessoa que está sempre aprendendo, continua com os desafios, não esteve melhor antes do que agora, são desafios também. Inclusive, não falei muito daqui das crianças, mas foram prematuros extremos. Minha esposa teve uma gestação de 5 filhos, teve um aborto espontâneo, depois engravidou, dentro da mesma gestação, perdeu uma bolsa de 2 meninas e nasceram os meninos. Imagina. Incrível isso, né? E eles passou por esse teste aí. Nesse momento estava iniciando o conselho tutelar e eles ficaram 45 dias na UTI neonatal. Então também são pessoas que já nasceram vencendo, né? Então a minha família tem esse legado. Os meninos já vieram ali, eu tô aqui, porque não sabia a existência deles, os médicos não sabiam. Não sabia. A existência dos meninos, eles estavam em outra bolsa. 2 meninos estavam em outra bolsa. As meninas em uma bolsa e os meninos não apareceram. Ela ficou grávida dos 4, já estando grávida de um aborto espontâneo que ela teve, de um. É incrível, mas assim. Mas eu acho que Deus nos deu essa vitória. Olha só, você construiu até aqui 40 anos, né? Já construiu todo esse legado desse homem, né? Que já é um homem casado, 3 filhos. E agora daqui para frente é só vitória, né? Amém. E novos caminhos. Aí eu falo, até aqui nos ajudou o Senhor. Nos ajudou o Senhor. Então eu quero assim que você faça seu agradecimento aí, né? Que já estamos finalizando. Já, eu agradecer o espaço e que permite contar a nossa história e que pedir a bênção de Deus, né? Para todo o nosso município, para a senhora. E para todos que chegarem aqui, sentarem e contarem sua história também, né? Que ajude a melhorar pessoas, melhorar vidas. Uma história ajuda a outra. Então, isso que é gente de Vitória. Você que colabora com a mudança de outra vida, com a sua história. Você deve estar construindo história onde você está, que você nem imagina que sua história está sendo feita aí. Então, deixa o teu legado onde você estiver, o que você estiver fazendo, porque você vai contribuir para outras vidas. Então, foi muito bom contar essa história aqui hoje. E até terça-feira, se Deus quiser. O TV News já está chegando ao fim. Você assistiu agora o quadro Gente de Vitória com a entrevista do Robenilson, né? E foi incrível, muito boa. E eu quero agradecer a sua audiência. Aproveitar esse momento para desejar um feliz aniversário para minha mãe, Isabel Cristina, mulher guerreira, mãe solo, né? Completando hoje 63 anos. Manhã, te amo. Feliz aniversário. Olha ela aí, gatona, coroa gatona. 60ona, 6.3, tá? Que Deus te dê muita vida, saúde, uma vida longa e feliz, tá certo? E é isso aí. Até amanhã, às 10 horas, você encontra aqui com a gente. O próximo programa agora é o Alerta Cidade com Denilton Santos. Tchau, tchau.